Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso curso pós-técnico em enfermagem em urgência e emergência. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os cuidados do atendimento em técnico de enfermagem na administração, direcionado ao tratamento de idosos, tá? Lembrando que o idoso está numa fase diferenciada de todas as outras faixas etárias. Por isso, precisa-se um cuidado redobrado, principalmente na hora da administração dessa medicação. O processo do envelhecimento populacional no Brasil vem ocorrendo de forma acelerada. Como consequência disso, indivíduos com mais de 60 anos ou mais apresentam múltiplas doenças, por isso utilizam muitos medicamentos, né? Então, entende-se que um idoso, se ele tem diabetes, hipertensão, logo ele vai apresentar uma terceira patologia, tá? Sempre relacionada ali com o sistema cardio, né? Porque vai sobrecarregar todo o sistema dele. Garantir a segurança farmacoterapeuta, que é a administração dessas medicações dos idosos, é uma tarefa mais complexa do que das outras faixas etárias. Então, a administração desse medicamento idoso, ele é bem diferenciada justamente por conta dessa fase do envelhecimento do nosso corpo. Isso se dá em função às alterações fisiológicas, consequências, né, que são as consequentes, né, mudanças no perfil farmacocinético e farmacodinâmico de inúmeros fármacos. Então, cada medicamento, ele tem uma forma de absorção, uma forma de excreção. Então, assim, o corpo do idoso, ele já não tem todo mais a capacidade de fazer todo esse processo, né? Então, até na hora da escolha dessa medicação, o médico ele tem que se atentar à idade do paciente, ver qual é a medicação que pode prejudicar menos esse idoso, ter menos efeitos colaterais, tá? Mas isso aí já é com o médico. Mas nós, como estamos na área da saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nós também temos que ficar atento à hora de administrar essa medicação para verificar se esse idoso ele está, né, tendo algum tipo de alteração relacionada a esse tipo de medicação. E por isso, né, o técnico de enfermagem se torna muito importante. Lá no tópico 4.1, nós vamos falar sobre medicamento de uso contínuo, tá? Que é, né, a entrada desses medicamentos no serviço de emergência. A polifarma, um idoso com vários, né, um paciente polifarma é um idoso com vários distúrbios ou sintomas. Podem usar fármacos prescritos por vários médicos ao mesmo tempo, com o objetivo de tratar suas queixas crônicas e agudas. Então, o idoso ele pode ser tratado com um cardiologista, com um geriatra, né, com um gastro, com um nutricionista, com vários profissionais, multidisciplinaridade, né? E cada profissional ele pode receitar uma medicação diferente. Então, na maioria das vezes, esses medicamentos podem trazer efeitos colaterais para esse idoso. E aí é preciso ter um olhar diferenciado, tá? Verificar se esse idoso está tendo efeitos colaterais, efeitos adversos e verificar, conversando com esse idoso, se tem a possibilidade dele falar com o médico para fazer a troca. E aí, né, a gente tem que ter uma conversa bem aberta para saber se tem essa possibilidade. Se não tiver jeito, a gente só realmente vai ter que ver a melhor forma, o melhor horário, ou então mudança de horário, se o paciente pode tomar essa medicação com o estômago vazio ou cheio para dar menos efeitos colaterais, tá? De manhã ou à tarde. Então, a gente vai tentando conciliar. Além disso, ele pode, né, se automedicar-se, que é o que é muito, né, perigoso, com fármacos vendidos sem prescrição para aliviar as suas queixas comuns, como indigestão, constipação, tontura, né, que é o que mais eles se queixam por conta da incapacidade do tempo, e insônia também, que é uma queixa bem frequente relacionada aos idosos.
Então, esse idoso, ele vai chegar na farmácia se queixando do que ele está sentindo. Logo, ele pode ali, esses medicamentos que não precisam de receituário, de retenção de receita, ele começa ali a tomar essa medicação que, ao longo prazo, pode prejudicar esse idoso. De acordo com o sistema orgânico, há uma série de medicamentos que serão utilizados. O sistema cardiovascular, nós vamos tratar o quê? Insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, angina, aterosclerose, o AVC ou AVE e a hipertensão arterial. No sistema também, esses medicamentos que nós podemos usar para o sistema cardiovascular: atenolol, captopril, isordil, losartana, AS, que é o mais popular, o ácido salicílico, e a simvastatina. Esses medicamentos, eles são bem comuns, tá? Hoje, para hipertensão arterial, se usa muito losartana porque ela tem menos efeitos adversos ou efeito colateral. Por quê? Porque o captopril, existe muitas queixas dos idosos de uma tosse seca, né? Então, quando acontece essa queixa, o que menos apresenta qualquer tipo de queixa relacionada ao idoso é a losartana. No sistema respiratório, o idoso ele pode apresentar asma, bronquite crônica e pneumonia também, que é muito comum por conta do envelhecimento. E aí nós podemos usar acetilcisteína, o brometo de ipatrópico, que é para fazer inalação, sulfamectazol mais trimetropina. O sistema nervoso o idoso pode apresentar as seguintes doenças: doença de Parkinson, e aí o medicamento, tá? Isso aqui o medicamento, ele vai ser associado de acordo com a conduta do médico, tá? A levodopa mais cloridrato de benzarazina, tá? Ele pode utilizar esse medicamento, mas também pode utilizar outro, de acordo com a conduta de cada profissional. Mas são os mais comuns, os mais utilizados. Do sistema nervoso, que é o mal de Alzheimer, o medicamento é a bromitrato de galantina. Esse é o medicamento mais comum e utilizado. Já na artrite, nós vamos usar, que são os anti-inflamatórios, que os idosos reclamam muito de dor na articulação. Aí nós podemos usar o ibuprofeno, que ele é um antitérmico e um anti-inflamatório, e o naproxeno, que é um anti-inflamatório. Para osteoporose, nós vamos usar o alendronato de sódio, a vitamina D e o carbonato de cálcio. Para diabetes mellitus, se for tipo 2, ok? Nós vamos usar metformina, glibencamina. Se for tipo 1, insulina NPH e insulina regular. É importante que o profissional da saúde obtenha o histórico de medicações de uso contínuo, principalmente nos atendimentos de urgência e emergência. Então, essa é uma entrevista prévia que nós vamos fazer com esse idoso quando ele chegar. Nós vamos perguntar quais medicamentos que o senhor usa todos os dias, certo? Não vamos falar qual medicamento o senhor usa de uso contínuo. Ele não vai entender, Nós temos que nos fazer entender. Então, você vai perguntar para esse idoso: senhor, o senhor toma qual remédio todo dia, de manhã e de tarde? E ele vai falar para você. Na maioria das vezes, ele não consegue falar a medicação, porque vocês viram que os nomes são bem diferentes. Se a gente que trabalha o tempo todo já não consegue falar, imagine eles que não têm a vivência, Então, na maioria das vezes, ele vai falar ali o nome, e aí, como são esses que são mais comuns, a gente já consegue identificar. Então, olha só, é importante a gente saber isso, tá? Na hora da emergência, justamente para a gente dar continuidade nessa medicação, se o médico quiser, ou o médico vai optar por outra medicação. Lá no tópico 4.2 são os medicamentos inapropriados para idoso. Aquele que não é bom usar, tá? Não quer dizer que não possa, é só inapropriado. A escolha de medicamentos apropriados para idoso é um passo fundamental na preservação de eventos adversos nessa faixa etária. Tá? Existem medicamentos que não tem outro, que a gente não pode fazer substituição, e infelizmente o idoso só pode usar aquele, mesmo que dê muito efeito adverso ou efeito colateral. Aí, essa hora, o médico ele vai pesar os pós e os contras, Se o malefício é maior, do que o benefício, ou se o benefício é maior do que o malefício. Então, isso aí, o médico ele vai dosar, tá?
Infelizmente, a gente precisa fazer esse tipo de escolha. Esse processo deve ser meticuloso, pois o uso de alguns medicamentos podem originar mais riscos do que benefícios. É aquilo que eu acabei de falar. Então, isso é uma avaliação em que o médico vai fazer. Lembrando que prescrição médica, quem faz é o médico. Existem umas medicações que o enfermeiro ele pode prescrever dentro do protocolo, tá? Que são aqueles medicamentos que são relacionados à estratégia de saúde da família. Mas a maioria dos medicamentos é prescrito pelos médicos. Razão, né? Essa razão aí pela qual são conhecidos como os medicamentos de potencialmente inadequados para idoso. Assim, sua prescrição deve ser avaliada segundo a adesão às condições clínicas do idoso e constitui também um item indispensável para a promoção da segurança medicamentosa na população geriátrica. Então, é importantíssimo saber ter uma boa escolha na hora, né? Saber administrar bem, né, essa escolha aí desse medicamento. Esses medicamentos potencialmente inadequados para o idoso, mais utilizados, tá, no Brasil. A amiodarona possui mais efeitos adversos que os outros agentes usados para fibrilação arterial. Risco de prolongar o intervalo da QT, tá? E aí tem um risco, mas infelizmente nós precisamos utilizar. Os anti-inflamatórios, que são com esteroides, né? Risco de pronunciamento de sangramento gastrointestinal e úlcera hepática. Então, esses grupos de riscos aí, a idade é superior a 75 anos, tomando corticoide, anticoagulante e os agentes que são plaquetários. Eles são o ibuprofeno, cetoprofeno, meloxicam, naproxeno e piroxicam. Então, esses medicamentos aí, eles são muito comuns, né? E o ibuprofeno vem sem receita, o meloxicam também, o naproxeno também, o piroxicam também, o cetoprofeno. São todos anti-inflamatórios que são vendidos sem receitas. Então, na hora em que o idoso ele sente qualquer dor, ele vai correr para quem? O filho disse que tomou, e aí é bom, e ele vai na farmácia e pede, como não tem retenção de receita, ele vai fazer o uso sem avaliação do médico. Tá? Os antidepressivos, que tem o efeito ali também, né, inapropriados, mas também é preciso, né, a amitriptilina, o norprilina e a amipramina. Os efeitos são anticolinérgicos, tá, pronunciados, causa a sedação e a hipotensão ortática. Então, essa pessoa ela fica bem, é um antidepressivo, então ela toma e dorme. Então, assim, também tem que saber o horário de usar essa medicação, principalmente para idoso. Esse idoso jamais pode tomar essa medicação no horário em que ele precisa fazer atividades ou que ele tem a rotina dele, né? Geralmente o médico tem que verificar bem a dosagem, o horário para esses idosos. Também, né, o risco de eventos adversos maior entre os idosos com demências, glaucoma, né, de ângulo estreito, disfunção na condução cardíaca e o histórico de retenção urinária. Por quê? Porque ele relaxa, né? A pessoa fica extremamente relaxada. Os benzodiazepínicos, que são o alprazolam, o clonazepam e o diazepam, que são remédios controlados muito usados, tá? Esses precisam de retenção de receita, então o idoso não vai chegar na farmácia pedindo e vai ter, graças a Deus. Os idosos possuem sensibilidade aumentada para os benzodiazepínicos e possuem a redução no seu metabolismo. Ok? Esses medicamentos são os medicamentos inapropriados. Lá no tópico 4.3, nós vamos verificar a segurança do paciente idoso em unidade de urgência e emergência. O ambiente hospitalar é um local grande, né? Parte do cuidado à saúde da pessoa idosa é realizada pela equipe de enfermagem, né? Com certeza, 80% de todo o cuidado realizado nas unidades hospitalares e básicas é realizado pela equipe de enfermagem. Atualmente, a qualidade do cuidado e a segurança do paciente tem sido amplamente discutida. Por quê? Porque nós estamos em número reduzido, nunca tem o efetivo correto, então, na maioria das vezes, o técnico tem que ficar com mais paciente, que não fica dentro do que é para ser feito, e aí, então, se você fica sobrecarregado, você não consegue fazer um trabalho de excelência.
Então, tem sido bastante discutido, né, no contexto de trabalho em saúde, com o intuito de se tornar a assistência mais segura nos serviços de saúde. Precisa se discutir, né, porque nós queremos melhorar isso aí, a assistência para esses idosos. A população idosa é considerada como um grupo mais vulnerável. Por quê? Porque tem muitas patologias, várias patologias, relacionadas, né, uma puxando a outra, como eu falei. Então, isso aí faz com que ele comece a ter várias comorbidades, né? E esse grupo, né, que ele é considerado vulnerável, há eventos adversos que nós podemos evitar danos, né, ocasionados pelo processo de hospitalização, tá? Então, esse idoso, ele pode nem estar com pneumonia, ele vai ser internado por outro fator, e aí lá dentro da unidade, ou dentro da unidade hospitalar, ele desenvolve pneumonia, né? Então, é um processo bem complicado, tá? Ou outro tipo de infecção. Diante do contexto de segurança dos serviços à saúde, devem criar um espaço e protocolos que garantam a participação do idoso, com suas necessidades e as suas diferenças, né? Então, o idoso, ele precisa ser tratado de uma forma diferente. Na construção de ferramentas que evitem ou minimizem os danos da saúde deste indivíduo. Então, o idoso, ele precisava ter um banheiro diferenciado, né, dentro da unidade hospitalar. Hoje, né, nem todas as unidades tem um banheiro bem equipado, né? Às vezes a unidade não está no lugar onde é para estar, está em reforma, ou até mesmo, né, já tem muito tempo, precisa de uma reforma, e aí isso aí coloca esse paciente em risco, né? Então, a equipe de enfermagem tem que ficar bem atenta. Se esse idoso tiver acompanhante, pedir para que esse acompanhante fique bem atento para evitar queda, não deixar se ele estiver deambulando pela unidade, né, hospitalar, que ele não fique descalço, que ele se proteja, que ele evite estar saindo da cama sozinho, que toda vez que ele levantar, se ele quiser levantar, ele peça ajuda, tá, para evitar que ele possa cair e se machucar. Então, né, a segurança física está relacionada às adaptações ambientais e administrações que incluem o uso de grade nas camas, tá? Piso antiderrapante, barras e sistemas de abertura nas portas do banheiro e permanência de acompanhante durante a internação. Então, o acompanhante, ele precisa estar permanente. Esse idoso, ele não vai poder ficar sem ninguém, tá? Ele precisa ter um acompanhante 24 horas com ele. Isso é lei, tá? O Estatuto do Idoso fala que ele tem o direito disso. Portanto, o estabelecimento de diagnóstico de risco e prescrição de cuidados específicos a estes usuários precisam considerar, né, as particularidades da população idosa. Então, precisamos ter sempre um olhar diferenciado para esse idoso, tá? O uso de protocolos clínicos e de escala de avaliação de risco são essenciais no cuidado e na prevenção de eventos de quedas em idosos, tá? O nosso principal perigo é esse idoso cair, né, e causar mais uma lesão ou até mesmo começar a ter mais uma comorbidade, né? Vamos agora falar no tópico 4.4, as ferramentas de segurança relacionadas à farmacoterapia. O processo de medicação, né, é relacionado com a equipe multidisciplinar, que envolve vários profissionais com formação ou não em saúde. Esse processo, né, ele começa desde a hora da prescrição até a hora em que a farmácia entrega essa medicação para a equipe de enfermagem, né? A seleção adequada dos medicamentos a ser utilizada é a primeira etapa do processo de decisão terapêutica e deve estar fundamentada nas melhores evidências científicas disponíveis. Então, desde a hora que vai se fazer a escolha dessa medicação, aqui o médico vai prescrever, ele vai estar ali, né, verificando se esse medicamento que o idoso está fazendo uso nesse momento está tendo uma melhora ou não, a troca, se precisa aumentar a dosagem. Então, tem que ser bem, né, bem criterioso mesmo em relação a isso. A dispensação consiste na distribuição do medicamento pelo serviço da farmácia, suprimentos, né, que são os suprimentos para as unidades. Existem vários tipos de sistema de dispensação de medicamento. Hoje, dentro das unidades hospitalares, né, já vai as prescrições todas para a farmácia. Quando volta, já volta
tudo direitinho, né? É para ser assim, já diluído, com a dosagem certa. Existem alguns medicamentos que precisam ser diluídos na hora, mas os técnicos, eles estão capacitados para isso. E aí tem que ter um cuidado, tá? Tem medicação que pode ficar tantas horas, as outras não. E aí a gente vai se adequando a cada tipo de medicação. O preparo, ele consiste na técnica da manipulação, que é importantíssimo, tá? Dos medicamentos para administrar no paciente de acordo com a prescrição e a dispensação. A administração consiste na aplicação de medicamento, né, ao paciente. Todo profissional de saúde, ao administrar um medicamento, deve sempre checar os novos acertos, né? É importante seguir as normas de segurança para as medicações e garantir a segurança da farmacoterapia. Eu sempre falo que verificar e checar nunca é demais, tá? Se eu tenho dúvida, eu não faço. Se eu não conseguir entender o que o médico está prescrevendo, eu não administro. Se eu não tenho certeza da medicação, eu não faço. Se não fui eu que diluí, né, que administrei ali, certo? Que hoje vem da farmácia, mas se essa medicação ali, eu tô vendo que na prescrição tá uma quantidade e veio diluída outra, opa, algo de errado. Então, eu tenho que também estar atento para isso, tá? Então, olha só, gente. O importante de vocês saberem sobre todo esse processo de administração de medicamento é que nós precisamos ter um cuidado redobrado em relação às vias de administração, tá? Se é o paciente certo, se está na hora certa, tá? Se a dosagem está certa. Então, assim, nós precisamos nos comunicar. Lembrando que o paciente, ele tem direito de saber o que está fazendo uso. Então, o que é, tá? Por que você está administrando aquilo? Então, não é, tá? Falta de respeito. Poxa, toda vez que eu vou administrar uma medicação, o paciente quer saber o que é, ele tem direito. E você nem precisa que o paciente pergunte. Você vai chegar, você vai se apresentar e você vai falar, olha, eu vou fazer essa medicação no senhor. Se ele perguntar para quê, você tem que saber para que é. Porque eu não posso estar administrando uma medicação que eu não sei para que é. Então, eu preciso ter, tá, esse conhecimento, que é o conhecimento básico, para poder estar administrando esse tipo de medicação. Ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!